Sendo que nós temos um vírus que está realmente exatamente toda a humanidade, nós não sabemos se o vírus chinês é realmente um vírus normal criado em laboratório que escapou ou se é realmente uma arma química e biológica. O que nós realmente sabemos é que em todos os países do mundo, os governantes eles passam por um dilema: permitir com que as pessoas saiam de suas casas ou mantê-las presas em suas próprias casas. Mas por que será que esses mesmos governantes que dizem querer salvar nossas vidas, principalmente no Brasil os governantes estaduais e os prefeitos das cidades, eles querem salvar, dizem salvar nossas vidas nos prendendo em casa, mas que junto com o judiciário eles estão soltando bandidos, principalmente assassinos e estupradores? Essa é uma pergunta que não quer calar. Por exemplo, o etíope, que é o diretor da OMS, que é uma organização ligada à ONU, exatamente fala que a quarentena horizontal, na qual todos os cidadãos devem ficar em suas casas trancados, sem sequer sair para a rua, principalmente os idosos, é, esse, esse cidadão, ele exatamente, eu diria que está incentivando governantes no mundo inteiro a violar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi assinada em 10 de dezembro de 1948, na qual foi composta uma Assembleia Geral das Nações Unidas e adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo texto na íntegra pode ser lido a seguir. Logo, após a Assembleia Geral, solicitou a todos os países membros, incluindo o Brasil, que publicassem o texto da declaração para que ele fosse divulgado, mostrado, lido e explicado principalmente nas escolas e em outras instituições educacionais sem distinção nenhuma baseada na situação política ou econômica dos países ou estados. Ou seja, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem com o intuito de fazer com que as pessoas elas estejam conscientes dos seus direitos mais básicos e que possam recorrer a esta mesma ONU para reivindicá-lo. Por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no preâmbulo, no parágrafo 3º, diz o seguinte: ser essencial, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja quer dizer coagido ou obrigado, como último recurso, a rebelião contra a tirania e a opressão. O que isso quer realmente dizer? Isso quer dizer que o ser humano ele pode muito bem se organizar e se rebelar contra qualquer tirano e qualquer opressor que diga estar realmente fazendo aquilo para o seu próprio bem. E engraçado uma coisa, gente, que eu convido todos a abordarem comigo, exatamente até eu vou colocar esse link da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse link ele ficará na descrição para que vocês possam baixar o PDF. A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce através do ensino e da educação por promover respeito a esses direitos e liberdades. Notem bem essas palavras: direitos e liberdades, e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional por assegurar o seu reconhecimento e sua observância universal efetiva, tanto entre os povos e dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Ou seja,
os povos de estados e municípios que estão sob a jurisdição de um governo federal. Ou seja, o governo federal ele tem que tomar a dianteira em promover o bem-estar dos seus cidadãos. Isso segundo foi proclamado na Assembleia Geral em 1948. Mas pode falar, mas o mundo mudou, não sei o que, estamos sob ataque de um vírus. Gente, a ONU ela foi fundada logo após a Segunda Guerra Mundial, onde a grande parte do mundo tinha que lutar contra regimes como o fascismo e o nazismo, tá? E a união dessas nações que lutaram contra o nazismo e o fascismo e venceram a todos estes, essas nações, elas são realmente os Estados-membros que compuseram a ONU, tá? E vamos ler o artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns com os outros com um espírito de fraternidade. Ou seja, todo ser humano, além de ter direitos e liberdades, ele tem que tratar a outros seres humanos com igual dignidade. Ou seja, se você... Eu sou um ser humano com meus direitos e obrigações. Eu tenho que lhe respeitar, você como um ser humano com seus direitos e também suas obrigações. Entenderam? Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Será que o Twitter ele pensa nesse artigo 2 quando ele censura, corta o alcance, ou até mesmo ele suspende pessoas que tenham uma cosmovisão conservadora? Ele pensa nisso? O parágrafo 2º do artigo 2 diz: não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença a uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Ou seja, países e ilhas vinculados a um país maior, eles também serão aceitos como Estados-membros da ONU. Por exemplo, a relação entre China e Taiwan é complicada. Taiwan, depois do golpe de Mao Tse-tung, que assumiu toda a China, eles fugiram para a ilha de Taiwan e fizeram um reino independente. Um país independente. Só que a China não reconhece até hoje a independência de Taiwan. Mas a ONU ela é obrigada a reconhecer Taiwan como um estado independente. Por quê? Porque simplesmente não há vínculo nenhum entre a ditadura chinesa, da onde veio o vírus chinês, que está apavorando a humanidade até este momento, e a Taiwan, que é completamente liberal, capitalista e até mesmo busca aprender bastante com o Ocidente e com aliados como o Japão e a Coreia do Sul. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ou seja, o que é ter direito à vida? Ter direito a exatamente, por exemplo, a não morrer de fome, como aconteceu em Holodomor. Milhões de pessoas no mundo morrem de fome porque elas estão sujeitas a regimes ditatoriais que só pensam em si mesmos. Normalmente, regimes ditatoriais ou são islâmicos ou são socialistas. A maior parte deles comunistas, como China, como vários que existem na África.
Até mesmo regimes comunistas que existem, por exemplo, ao norte aqui, exemplo Venezuela, tá? Então, pessoa que não tem direito a se alimentar, ela não tem, ela lhe é cortado o direito à vida. É similar ao que está sendo feito aqui no Brasil, por exemplo. As pessoas estão sendo cerceadas do seu direito ao trabalho. Se elas não têm direito ao trabalho, elas logo lhes é cortado o direito à vida. Será que os governadores do estado e prefeitos estão respeitando realmente a ONU? Estão respeitando isso que foi definido em Assembleia Geral? O artigo 4º diz que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Ué, mas os governantes dos estados e municípios aqui do Brasil, eles não estão exatamente cerceando, prendendo as pessoas dentro de casa e se dizendo donos da liberdade individual das pessoas? A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Será que pessoas que estão fazendo carreata, fazem manifestação para reivindicar seu direito ao trabalho, elas estão sendo reconhecidas como pessoas de bem perante a lei? Porque no Brasil nunca houve uma manifestação para a pessoa pedir para trabalhar. Nunca houve. E está havendo isso no Brasil. Portanto, eu chego à conclusão de que os governadores e prefeitos, eles querem exatamente ferrar com a população só por causa de que eles odeiam um homem só e tudo o que ele representa. Tá? Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito igual à proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Ou seja, todos têm direito a que o Estado os proteja. E até mesmo, engraçado, uma coisa que no artigo 4º fala que o artigo 3º, que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade, ou seja, o direito de ir e vir, que está sendo completamente tolhido. Ele não está sendo cerceado, ele está sendo tolhido por parte dos governadores e prefeitos estaduais e prefeitos municipais. E a segurança pessoal. Ou seja, a pessoa... O judiciário está invertendo o ônus. Por exemplo, no Brasil está tendo casos de pessoas que estupram crianças, o pai pega, bate no ladrão, bate no estuprador, prende o estuprador, entrega para a polícia. E os policiais estão prendendo o pai. Pasmem, é isso que está acontecendo no país. Então, está havendo uma inversão de valores por parte do direito, não só no Brasil, mas do direito no mundo inteiro. A deturpação do que é juízo e justiça. E diz bem claro, o artigo 8º, todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Peraí, mas um juiz aqui no Rio, ele decretou que fosse proibida a carreata das pessoas que pedem para trabalhar. Um juiz decretou isso. Ou seja, como um juiz pega e viola um artigo na cara dura, um artigo 8º da Carta dos Direitos Humanos? Sabe? É isso que me deixa pasmo. E o artigo 9º vem falando o seguinte: ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Engraçado, eu vi um vídeo de um camarada que estava cortando, não estava se manifestando, mas que estava meramente cortando o cabelo
e que simplesmente ele foi arrastado para a cadeia. Por quê? Porque ele simplesmente abriu o seu estabelecimento e foi cortar cabelo. Sabe? Isso é a arbitrariedade. Estão cortando a pessoa do direito ao trabalho. A OMS está tirando o direito da pessoa ao trabalho. Se tira o direito da pessoa ao trabalho, eles violam claramente o direito à vida. Lamentável, gente. Isso não poderia acontecer. Sabe? É uma coisa terrível, horrível. É lamentável o que está acontecendo. E o artigo 13º, artigo 13 diz: todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Ué. Gente, estão proibindo os idosos de sair à rua, argumentando que é grupo de risco, mas estão exatamente também proibindo as pessoas de andar em pé no ônibus. Aqui no município do Rio está acontecendo isso. As pessoas não podem andar em pé. Cara, não é possível. Isso é uma violação clara dos direitos humanos. Parágrafo 2º. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Tá, tudo bem. Só que aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, as pessoas que moram no município, elas não têm ônibus para ir trabalhar no outro. Foram cortadas as linhas de ônibus. E, lá, pasmem, as pessoas estão proibidas de sair do Rio e ir para qualquer outro município, trabalhar, não tem ônibus, e de carro também elas não podem. Elas têm que provar que estão indo para exercer a atividade, por exemplo, de hospital. Se não for hospital, a Blitz manda a pessoa voltar para casa. Retornar e voltar para casa. E não tem direito ao trabalho. Ou seja, gerar desemprego. Sabe? Lamentável isso. E as pessoas, elas não podem ir e vir, e tudo dizendo eles que são em nome da doença. Sabe? Lamentável. Complicado isso. Gente, eu vou terminar por aqui para não ficar muito longo esse vídeo, que eu ainda vou pegar e vou renderizar. Mas é lamentável o que está acontecendo. Não, artigo 23, eu não posso perder esse artigo 23. Diz que todo ser humano tem direito ao trabalho, a livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Ué, os caras estão proibindo as pessoas de trabalhar, gente. As pessoas não podem ir ao trabalho. Como é que um presidente da OMS, esse etíope safado comunista, e fala uma ordem que todas as pessoas têm que ficar em casa? E ele sabe que isso vai gerar desemprego, sabe que vai gerar fome, sabe que vai gerar caos. Entenderam? Parágrafo 2 do artigo 23. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Tá, mas como que isso pode acontecer se a pessoa não pode trabalhar? Nem homem nem mulher estão indo trabalhar. Então, homem e mulher ganharão zero. E parágrafo 3º. Todo ser humano que trabalha tem direito à remuneração justa, satisfatória, que assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Tá, mas se a pessoa não pode ir trabalhar, como é que ela pode exatamente gozar deste direito? Não é o patrão que está proibindo ela de trabalhar. É o patrão, exatamente, ele não pode contar com aquele funcionário porque o governante está proibindo a pessoa de ir trabalhar em qualquer em locais que não é essencial porque o comércio está obrigatoriamente fechado, ou trabalhar em outros municípios por não ter ônibus, tá? Porque a maior parte das pessoas andam de ônibus, não andam de carro, porque não tem carro, tá?
E é lamentável isso, gente. Lamentável. Eu vou terminar por aqui, que senão eu vou acabar surtando, tá? Por causa de todas as outras coisas, outros direitos, né? Que estão acontecendo, os outros direitos que estão sendo violados aqui, entendeu? Estão sendo violados. Por exemplo, o artigo 27 fala que todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participação do progresso científico e de seus benefícios. Parágrafo 2º. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja o autor. Engraçado, como é que boicotam os conservadores nas faculdades e também na mídia e no meio acadêmico e também no meio cultural? Só socialistas que podem? Quem não permite que os conservadores possam estar nesses meios morais e acadêmicos, morais, científicos, literários e artísticos, está violando o artigo 27, parágrafo 2 da Carta Universal dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Eu vou pegar, eu vou fazer o seguinte, vou fechar por aqui, vou exatamente fechar esse vídeo para que mais pessoas possam entender na situação a qual estamos realmente inseridos, o quanto os direitos humanos estão sendo violados por governadores como Wilson Witzel, como João Dória e todos os outros 25 governantes dos estados e tantos outros prefeitos que dizem amar o povo, mas que na verdade eles querem apenas tirar um homem do poder. Um abraço a todos e espero que vocês entendam a situação ruim a qual estamos inseridos. Obrigado.